Tem que haver uma mistura de mística nisso, Uhum. de encantaria. E no mundo do encantado, no fundo, é pouca luz. Entendi. Como se nós estivéssemos ótimo. no fundo, nós estamos falando de um encantado, Entendi. né? Nos caminhos desse rio, muita história pra contar. Navegar nessa canoa é ter o mundo pra se entranhar. Cada canto esconde um conto, cada homem e mulher tem a fé, a força e a história pra contar pra quem quiser. Então, essa pequena viagem, ela começa aqui, na grandeza do Maués Açu, por trás da Ilha das Conversas, da ilha onde supostamente tudo começa, aonde é o portal da encantaria, do mundo dos encantados, do portal que abre a ligação entre o que é permitido e o que não é permitido. O mundo sobrenatural, da mitologia dos nossos antepassados, dos povos que viveram aqui e que cultivaram a crença nessa viagem que nós iremos fazendo agora. A cobra grande, ela jamais será o mal para nós. Ela é o símbolo da proteção do ser mitológico que protege a natureza, as águas, os rios, furos, lagos e igarapés. Tudo vai começar aqui, porque nós vamos pedir ordem do Senhor das Águas, o Mestre Anselmo, para que nos permita viajar nas profundezas das grandezas do seu mundo que está debaixo dessas águas. Anselmo, uma história magnífica de um grande mauesense que viveu nos idos do final de 1929 para 30 até os idos de 40. Sua história começa precisamente de sua família, proveniente de afrodescendentes que vieram escapados de senzalas, provavelmente de Santarém, pela floresta dentro, e chegam a Maués e criam aqui a sua família, o Macedo dos Santos, família popular conhecida, onde Dona Guilmar, conhecida como Yayá Macedo, que era sua mãe, lavadeira, doméstica e agricultora, morava na Rua da Frente, como chamávamos antigamente, mas é hoje preciso Avenida Doutor Pereira Barreto. A vida do Anselmo era uma vida muito pobrezinha, né? Ele saía da casa dele, passava dias pescando de canoa. Na época ainda existia canoa com torda, né? Usava torda. Aí quando ele passava os dias assim nas comunidades, ele aparecia aqui na casa do meu pai, né? Meu pai era bem-vindo e era muito amigo dele. Aqui ele tomava o guaraná, o café. Então ela engravidou-se e a sua gravidez foi cercada de mistérios, de muito assunto místico. Maués vive no período de 20, 30, 40 até 50 o ápice do seu misticismo, com a presença de muitos benzedores, benzedeiras, rezadores, e a gente vivia
a influência muito forte do Amazônida, da nossa crença na pagelança. E também ele livra muito nós aqui da Veracruz. Ele conhece todo o povo da Veracruz. Se não acontece mais algo com o povo, negócio de se alagar, morrer afogado daqui da Veracruz, é ele que livra, né? É difícil, não morre daqui da Veracruz, mas de outras comunidades morre, né? Aqui em frente mesmo a nossa comunidade. E ele é legal. Antes eu sentia, né? Mas depois eu me afastei um pouco de alimentar o que eu sabia que ele gostava de deixar para ele. Ele se afastou, né? Segundo informações, Anselmo é filho de Dom Carlos Bararuá, um boto muito famoso, que engravida sua mãe em uma das idas na beira do rio para lavar roupa. O seu Nazário era um senhor que morava ali na rua Guaranópolis. Eu conheci o seu Nazário, velhinho e tal, né? E ele contava muitos casos, rapaz, de Chavico, contava do Anselmo, né? O seu nascimento já foi um fenômeno sobrenatural. Ao nascer debaixo de um grande temporal, precisamente à meia-noite, surge a criança que já traz 7 voltas do cordão umbilical em seu pescoço. E uma vez, um certo dia, ele me contou que o Anselmo chorou na barriga da mãe. A mãe contava assim, com toda a ênfase, com toda certeza que o Anselmo chorou na barriga dela. Já pensou? A parteira que assistiu já percebeu que o menino trazia características diferenciadas de outras crianças. Ao engatinhar-se, conta-se que Anselmo, em certos momentos, parecia rastejar como uma cobra. Outros contes do Rio, recentemente, na década de 99, eu fui fazer um trabalho na Veracruz, que eu sou cortador de madeira também. Vai 5 horas da manhã para lá e volta 4 horas da tarde. Aí um dia tal eu digo, acho que eu vou ficar para lá. Eu só venho no outro dia que é melhor, passar logo uns 2 dias lá trabalhando. Aí lá é muito bom de peixe, na época de peixe a gente fomos porongá. Um cidadão lá chamado Carlos. E ele é pescador. Ele disse, poxa, eu vou lhe levar lá, eu vou cedinho da manhã, era umas 5 horas da manhã. Aí a gente vinha atravessando. Aí no ponto da travessia, aqui na ponta da Marizia, vindo de lá da Veracruz, daí da ponta a gente atravessa direto de lá. No Rabetinha já, né? Aí a gente viu aquela, no escuro, será que é um bar? E na verdade não era um bar. A gente parou. Bora parar aqui para ver o que é. Isso é o fenômeno da natureza. Era uma cobra gigante. Depois conversando com os mais antigos da gente, contaram também que já tinham visto várias vezes essa cobra boiada aí. Nós que moramos aqui, a gente tem uma certeza que ele existiu. Pelas famílias, pelos parentes, né? E pelas coisas que a gente ouvia, né? Não dele, mas de outras pessoas, comentários. Então, e nós, pessoas residentes em Maués, nós temos todo um respeito. Porque já que ele existiu, já que aconteceu como é que eu quero dizer, que teve esse acontecimento, então foi pela existência dele, né? Ele tinha mãe, ele tinha família, ele morava na rua principal e sempre a gente ouve falar certas coisas. Mas é tão grande mesmo, parece um flutuante. Aquilo ali estava de boboi, sem mentira nenhuma. Aí a gente vem e deixa o dia clarear. Aí com muitos barulhos, aí a gente começou a alarmar, né? Começou a alarmar o pessoal. Aí nós já viemos encostar lá na feira do produtor. O pessoal viram daqui também, alguém viu. Mas nessa hora ninguém tem como fazer uma filmagem para deixar registrado. Tá. Certamente virou um borbulhão aí, ó. Muita borbulha. Blu, 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 aquilo lá. E sumiu. Todas as vezes que os homens que falaram pra gente, os homens mais antigos, desde o tempo da sumida do Anselmo, isso aí sempre aparece, esse fenômeno. Olha, gente, tem cuidado aqui. Por um descuido, às vezes a gente está até sem material. Quem dera se a gente andasse todo o tempo e visse, né? Fosse aquela oportunidade, aí de lá já
já se passa e a gente já perdeu tudo. Só fica contando para os outros aí como tipo mentira, né? Então Anselmo viveu, de fato, em Maués. Era um curandeiro, pegador, benzedor, muito afamado. Sua fama logo se espalha, né? Com os seus atos grandiosos, fazendo curas imprescindíveis na época, sobretudo com as suas ações místicas, transformando folha em dinheiro, transformando cipó em cobra, aparecendo em lugares inesperados, e também usando um ritual que ele fazia, rezar de frente para o oratório, rezar de costa para o oratório. O trabalho dele, tipo espiritual, na época, benzendo os doentes, sempre quando ele ia benzer os doentes com uma folha de pinhão roxo, aí ele mandava o cliente dizer assim: bem, não é eu que estou doente, quem está doente é o Anselmo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E as pessoas achavam coisa estranha porque logo aliviava aquelas dores, febre, mal-olhados, às vezes até quebrantos, né, de crianças. E onde ele, como homem, como pessoa, que morava em Maués, antes dele se encantar, ele fazia assim, surpresa para as pessoas, né? Que não tivessem medo de chegar perto dele, que tinha gente que tinha medo, claro, né? Ignorância. Aí ele dizia assim: você não tem medo, não. Você quer ver uma proeza? Quero. Aí ele colocava uma casinha de caba na mão dele e assoprava, né? Quando ele assoprava, aí saía caba voando, cobrinha. Depois elas retornavam para casa, entendeu? E ele fazia certas coisas que as pessoas ficavam sem saber o que era, porque só ele sabia fazer. E aí, nos seus trabalhos misteriosos, aí ele tirava certas coisas das pessoas, onde tinha uma ferida, às vezes tirava um emboá, um espinho de tucumã, agulhas, né? Que eram os feitiços que as pessoas plantavam ali naquele corpo, mas ele fazia as condições de que... E a pessoa logo melhorava, e as pessoas iam tendo crença no Anselmo. Por exemplo, o Sabá Borracha. Eu conheci o Sabá Borracha. Ele trabalhava na usina do Magaldi. E eu sempre ia na usina do Magaldi, que o Magaldi viajava, e deixava eu responsável também por lá, né? Eu ia. E ele contando assim para os caboclos, e eu estava perto, ele contava que lá na usina de Porrosa, eles moravam numa casinha lá, e a dona Amélia, a mulher dele, ela sofria muito de dor de cabeça. Uma dor de cabeça assim que ela não suportava, ela só queria estar dormindo, com muita dor de cabeça, né? E contou para a mãe do Anselmo, dona Yaya, que a mulher dele tinha esse problema de cabeça. Aí ele falou que ele queria visitar. E foi. Garoto ainda, jovem, né, o Anselmo. Aí chegou lá, ele pegou, disse, tem ortiga. Já ouviram falar na ortiga? Ele pegou, catou as folhas de ortiga e mastigou ortiga e tal. E a dona Amélia lá, a mulher do Borracha, chorando, com dor de cabeça. Aí ele pegou e botou na testa da mulher. Botou na testa, no pescoço. E tal, com uns 10 minutos, a dona Amélia estava rindo e participando e já foi fazer café para eles. Quando ele fazia os seus trabalhos espirituais, os caboclos que invocavam nele vinham fazendo aquele barulho tipo São Jorge Cavaleiro, aí aparecia o relinchado de cavalo, como o cavalo quando vem, né, fazendo pocotó, pocotó, pocotó. As pessoas ficavam admiradas de ver, ao mesmo tempo até tinham medo, aquele respeito. Olha, vocês não fiquem fora, porque os trabalhos espirituais que ele fazia era sempre à noite. Era difícil fazer assim ao dia, sempre era à noite. Chamava-se de mesada, era a mesa branca, né? Aí ele usava cigarro de tauari, com mais algumas ervas chamadas de paricá. Raspava o paricá, aí misturava com mucuracauá e algum incenso mais que ele colocava, que era o defumador dele.
E a sua sineta também, que tocava para chamar os espíritos, né? Nessa hora que ele fazia a defumação, aí chamava os espíritos para invocar, né? Aí todos os espíritos dele, ele conta que vem sempre do fundo dos rios, do fundo dos rios. Aí tinham os seus nomes parecidos, cobra cega, cavalo marinho, poto tucuxi, boiacica, era assim, né? Esses espíritos. E ele também era pescador. Uma das suas funções primordiais era ajudar sua mãe a manter a casa com a pesca que ele fazia. Isso levava ele a frequentar Veracruz, Laguinho e adjacências daqui do rio Maués-Açu em busca de alimento. Eu sei que ele sustentava a mãe dele, né? Quando era época de festa, ele saía para dançar, ele levava rancho para a mãe dele, até que um dia descobriram que era o Anselmo que estava passeando na cidade, né? Várias pessoas, na época que eu estudava, aí viam, aí eles comentavam, né? Isso é real, ele vinha mesmo. Agora do Rio Preto para lá, tem outras histórias também, muitas histórias, canoeiros, né, que viram um cara, um pescador, né, tudo de chapéu branco, e conversando com ele, e depois desaparecia sem mais, sem menos, né. A única coisa que quando ele aparecia para as pessoas, assim como pescador, ele dava muita felicidade para as pessoas pegavam muito peixe, dava muita sorte, né. O que você está fazendo aqui? Eu estou a fim de pegar um pirarucu, um peixe-boi, mas esse peixe-boi está difícil. Nada, você vai já pegar esse pirarucu, né? Aí, do nada o cara sumia, mas de repente apareceu o pirarucu, aí o pescador acabava acertando aquele pirarucu, quando não era um peixe-boi também. Pô, eu tô afim, aí aparecia aquele cara lá, toda vez era de chapéu branco, de roupa branca, só não via um pé para cá, né, que estava na canoa dele. Aí não contava o nome também, não falava o nome dessa pessoa. Aí só que dava sorte. Aí naquele instante sumia, aí a pessoa ficava e logo era feliz de matar o que desejava. E pegava seus peixes e vinha embora para a cidade e vinha contar as histórias. Poxa, eu tava Panema, né, que falava, eu tava muito Panema, e apareceu um cara lá, sei lá o que da onde veio, de repente sumiu, e eu tive fortuna, né, que era de matar o peixe-boi, uma peixada bacana. E sua fama foi se espalhando, porém ele sempre falava que quando completasse o tempo iria para o local aonde ele deveria viver, que era na Encantaria, no Encante. Em um momento, nos idos do final de 40 para 50 precisamente, o Anselmo sai um dia para pescar e não voltando, custou aparecer. Então a família se desesperou. A cidade não era tão grande, logo se espalhou a notícia e todos vieram para a margem da cidade para ver. Esse senhor que eu falei, pai do Carolino, tomando banho na Ponta da Maresia, ele viu a canoa do Anselmo, lá na ilha. Pô, aquela canoa do Anselmo era pintadinha, bacana, né? E aí começou a alarmar, falar para outras pessoas, começaram a procurar o Anselmo. E o Anselmo nunca que apareceu, né? Aí eles começavam a fazer oração e tal. E fizeram um ritual chamado Busca-Vida, que é colocar uma vela virgem em uma cuia, soltar no rio. E por onde a cuia ia, mas não encontrava o corpo. Só encontraram a canoa, que estava onde hoje é preciso a curva da Ponta da Maresia, com o lombo. E ali havia muitos araçazeiros. E alguns mergulharam, mas só encontraram o seu arpão, os caniços, o anzol e o chapéu. Mas não encontraram mais o corpo do Anselmo. Uma noite que todo mundo lá pescando, procurando, puxando com arrastão, essas coisas todas, né? Com anzol e tal, aí eles viram uma monstra da cobra aqui na Ponta da Maresia, entre a Veracruz e Maués. O luar diz que dava em cima dela, que ela brilhava, né? Que ela brilhava. Aí o rapaz, um dos caras que estavam lá, viram
olhou bem na cara da bicha, né? Isso era a cara do Anselmo. Né, rapaz? Então ele se transformou numa cobra que nunca mais apareceu, só achou a canoa. Daí então a gente vai dividir esse momento desse homem que viveu, que andou nas ruas, que participou de eventos, desfile de 7 de setembro, festas juninas, arraial da festa do Divino, outras manifestações culturais. Aí alguns passaram a falar do Anselmo, que vai frequentar a casa da mãe, porque todas as vezes que ela descia no porto para lavar roupa, contam os mais antigos que ela encontrava uma cambada de peixe. Então ele alimentou a mãe até os últimos dias. E com certeza ele estudou aqui por Maués, né? Sim. Nos tempos que ele era jovem, ele estudou, ele devia ter colegas, devia ter outras coisas, né? Eu não sei, porque eu já sou de uma geração um pouco para frente. Então, agora eu, como moradora de Maués, eu tenho todo respeito. Eu não vou certas horas na praia. Eu não vou... Por exemplo, se eu for, eu não vou deixar lixo, eu não vou deixar coisa que aborreça, né? O dono da praia. E que todo mundo fala que ele é uma cobra, né? Que alguém já viu, ele já se mostrou para alguém. Ele já quis se desencantar, mas não tem quem tenha coragem. E aí, fica assim. Não ouviu falar do senhor Sátiro Pereira? Pois é, ele recebia doação. E ele falava que era um grande instrumento de cura para ele, né? Ele se transformava, ele sempre falava no céu. E os famosos, na época, os benzedores, tentaram trazer o Anselmo de volta da encantaria, não conseguindo, ao ponto até de atingir um de seus olhos. E hoje o Anselmo vive no mundo debaixo das águas, como uma grande cobra, enroscada debaixo da ponta da maresia, com a falta da visão de um lado, do seu lado direito. E quando vinha nas sessões de trabalho nos terreiros de Mãe Dalvinha, da Mãe Preta, de outros, do Sátiro, do nosso Anastácio, do Mestre Chaim, ele sempre vinha, da Dona Maria França, ele sempre vinha pedir para que desencantassem ele através de um ritual. Mas nunca foi conseguido em virtude do medo, do assombro que as pessoas têm dessa coisa sobrenatural. Mas algumas pessoas ouviram nas festas do Guaraná, no festival de verão, no carnaval, nas festas que aconteciam da festa do Divino, sempre aparecia aquele homem alto, moreno, com chapéu de murumuru na cabeça, sua camisa mangas compridas de mescla branca e sua calça de brim branco. Temos algumas histórias de visagem, né? Vindo da mesma linha do Anselmo. Muitas pessoas contavam, inclusive a minha avó, ela faleceu há um ano atrás, Filomena Laranjeira Batista. Aí ela contava a história do mesmo Anselmo, que ele aparecia na subida, sempre tem a subida da Sucã. Aí aparecia um homem de chapéu branco, roupa toda branca. Alguém até chegou a conversar, né, com essas pessoas, aí passado do horário de meia-noite para lá, aí percebiam que era estranho aquilo lá. Mas assim mesmo, muitas pessoas conseguiram conversar com essa pessoa e de repente desaparecia no momento, né, aí que estranhava. Muitas pessoas ficaram loucos assim de ver aquilo, né? Chegava, dava febre e iam para curandeiros, né? Já depois de ele morrer, né? Isso foi depois que o Anselmo morreu, sumiu, que a minha avó, ela nunca viu, ela já ouvia o conte, né, das pessoas. Ele não vinha na sua perfeição, ele vinha de chapéu, né? Cobrindo o rosto, a manga da camisa passando da mão, e as pessoas viam e tinham todo respeito. Quando viam, se retiravam
e tudo, porque com certeza quando ele era rapaz ele frequentava a festa. E depois de encantado ele sobe, vem passear na festa, ele não mexe com ninguém, ninguém mexe com ele, né? E todo mundo respeita. O pessoal daqui de Maués tem respeito por isso. Porque se ele existiu, se ele se encantou, ele não foi longe, né? Eu sempre digo para meus filhos, não vão de 6 horas da tarde, nem meio-dia, nem banho, não. Tem seu horário. Um tempo desse, a minha sobrinha foi para Maués levar a filha dela doente para o hospital. Aí ela jogou a fralda dela no rio. Aí ela disse, Anselmo, leva a fralda da minha filha lá em casa. E isto, quando foi no próximo dia, a fralda estava estendida na goiabeira, né? Bem em frente à casa dela. E também, quando eu fui para Belém, ele não queria que eu ficasse em Belém, perguntou o que eu fui fazer em Belém. Aí eu disse, eu vim conhecer a família do meu marido, que o meu lugar não era lá, que eu viesse embora. Eu estava na praia, né? Aí ele perguntou, o que você veio fazer? Eu disse, eu vim conhecer a família do meu marido. Não, vambora, você não é daqui, né? Aí, para não deixarem eu vir, foi 7 pessoas me segurando, né? Mas que ele queria me trazer, ele queria. Porque meu lugar não era lá. Né? Porque ele conhece as pessoas daqui da Veracruz, né? Principalmente que meu pai era muito amigo dele, né? Minha mãe, todos os meus irmãos. Faziam cigarro e deixavam. Tinha uma periquiteira muito bonita aí na frente, mas agora não existe mais. Meu pai fazia o cigarro, deixava dentro de uma cuia, uma garrafa de cachaça, e quando era no outro dia não tinha nada. Né? Por isso que eu digo, eu deixei de alimentar, né? Eu deixei de alimentar porque eu fiquei com medo. Isso aconteceu real, daí o Graciliano, que sabe que é verdade, e muita gente lá do Pará. E quando eu vou, eu enxergo a canoa dele, né, aí na ilha. Aí eu falo pro Pará. Aí diz, é nada. Não é não. É, Graciliana, era a canoa do Anselmo. Agora que eu já não estou vendo mais, porque eu pouco vou na cidade. Eu vou uma vez por mês, né? Mas antes eu via, eu enxergo. Às vezes eu tinha uma filha adotiva, ela ia para a cidade estudar, né? Às vezes eu lavava roupa até 11 horas. Aí eu olhei para o largo, lá vinha aquela voadeira, mas muito rápida, né? Eu disse, poxa, lá vem. A minha filha, o almoço não está pronto, aí eu subi ligeiro. Que quando eu chego aqui, eu olho para lá, já tinha sumido, né? Ele só fez me assustar. Ele me chamava também, à noite, quando eu ficava só, né? Ele me chamava. Às vezes eu respondia, às vezes não. Aí depois que eu entendi, aí eu fiquei com medo, né? Por isso que eu tenho medo de ficar aqui. De dia eu sou gente, de noite não conte comigo. 6 horas eu já estou toda trancada, eu tenho medo. Bom, eu acredito assim que a parte principal da parte da Odila é justamente que o pai dela era onde ele vinha, né? Uma das pessoas. Então, historicamente falando, ela é uma fonte histórica, de história pública, porque ela revela o nome do pai, aonde ele vinha, tomava guaraná, conversava, quer dizer, ele de fato existiu. Então o Senhor das Águas do rio Maués-Açu, já com alta idade hoje, provavelmente quase centenário, não tem mais forças para voltar e descansa debaixo da ponta da maresia, em frente à Ilha da Conversa. Anselmo continua vivo, no silêncio da meia-noite, na beleza que bate das ondas do rio Maués-Açu, com o clarear da lua cheia. Lá está Mestre Anselmo, e às 6 horas da tarde, na ponta da maresia, a lamentar e não poder voltar mais da encantaria. Anselmo é, de fato, uma grande incógnita, mas uma certeza nós temos: Anselmo viveu e continua vivendo nas histórias que nós iremos contar para futuras gerações. Que aparece no terreiro, tem um rezador, tem um
que aparece no arrombado, tem cuia de caridade pra espantar um mal olhado. Tem o boto sonso que aparece no festejo pra fazer as moças liberarem seus desejos.